Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 5 de setembro de 2022 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, o 23º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus falava de deixar tudo para poder segui-lo. Vamos refletir sobre o que significa deixar tudo para seguir Jesus nos nossos contextos atuais. Bora refletir. Para falar sobre deixar tudo, eu vou usar duas palavras que podem ser bastante ilustrativas: a palavra desapego e a palavra liberdade. Porque no fundo o que Jesus está pedindo para nós é a capacidade de nos desapegarmos e de sermos livres para que ele possa realizar a sua obra em nós e para que a gente possa caminhar com ele com maior desenvoltura. Porque quanto mais coisas nos prendem, menor desenvoltura nós temos. Muito bem, vamos fazer a reflexão em três momentos. Vamos pensar a liberdade primeiramente como uma renúncia, depois a liberdade como uma relação e, por fim, a liberdade como uma aventura. Se a gente pensar a liberdade como renúncia, logo nos aparece essa primeira dimensão da vida cristã, da fé, que é deixar algumas coisas. Para você assumir um projeto de vida como a fé, não dá para você levar tudo junto com você. Porque a gente precisa ir de cabeça, mergulhar de cabeça. Ou numa outra imagem, a gente precisa encontrar um terreno fértil para a gente se plantar e não ficar plantado entre um terreno fértil e um infértil. Todo o caminho inicial de fé é uma via purificativa. Há inclusive uma classificação da vida espiritual que diz que nós temos três grandes fases na vida espiritual, que seriam, primeiramente, o caminho da purificação, ou via purgativa. O segundo seria um caminho de iluminação, ou via iluminativa. E um terceiro, um caminho de comunhão com Deus, chamado de via unitiva. Então, em traços gerais, seria assim: primeiro a gente se purifica, se liberta, tira os nossos pecados, pelo menos os mais graves, vamos deixando antigos vícios, antigos hábitos e assumimos uma vida nova. Uma vez que a gente começa uma vida com um ritmo diferente, com hábitos diferentes, então a gente começa a encontrar uma iluminação, uma nova perspectiva, um novo horizonte, um novo jeito de ser. E esse novo jeito de ser, ele vai desaguar numa união mais profunda com Deus do que quando nós começamos a nossa vida de fé. Mas veja, para que a gente experimente o novo, que é a iluminação, e essa relação profunda com Deus, que é a união, primeiramente a gente tem que passar pela via purgativa. Inclusive a palavra purgatório vem dessa ideia. Purgar é purificar, limpar, renovar, transformar, mas sobretudo purificar. Então, primeiramente, quando Deus fala para a gente segui-lo, ele quer que a gente se torne desapegado, porque o desapego ele vai purificar o coração da gente. E no Evangelho, Jesus fala de três desapegos no Evangelho de ontem: desapegar-se da família, desapegar-se de si próprio e desapegar-se de tudo, que daí seriam, sobretudo, as coisas materiais. Desapegar-se da família significa deixar o nosso amor em Deus. Primeiro, o amor tem que ser para Deus. Mesmo que a gente tenha a nossa família, e claro que precisa cuidar dela, né? Grande parte de nós vai viver uma vida toda em família, não vai ser um missionário, um celibatário, etc. Mas o nosso grande amor tem que ser Jesus. Então ele pede assim, olha, desapega de todas as pessoas, porque o amor não é apego. Pode continuar amando essas pessoas, mas desapega delas. Porque quando você desapega, você vai deixar mais espaço para eu agir. É como se Jesus estivesse dizendo isso para nós. Depois, desapegar da gente mesmo, do nosso próprio ego. É claro que não dá para a gente deixar tudo do que a gente é, né, do nosso ego, porque ele é estruturante, nós somos isso.
Mas desapegar do próprio ego é não deixar que todas as coisas que eu faço, especialmente no plano da fé, sejam conduzidos apenas pelas minhas vontades pessoais, porque senão não tem espaço para a vontade de Deus na minha vida. Então é dar espaço para a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade ser sempre a última palavra. É ir treinando, deixar que a palavra de Deus seja a última palavra na nossa vida. E por fim, deixar tudo, deixar as coisas materiais, porque a gente pode ficar muito preso nas coisas da terra e a gente não consegue entender daí as coisas do céu. É claro que a gente não vai viver o céu aqui já. O céu é para o céu, mas a gente pode viver o jeito do céu acontecer na terra, e o nome disso é reino de Deus. E o reino de Deus, aqui na terra, ele é caracterizado, dentre muitas coisas, por ser um reino de desapego das coisas materiais. Então a gente usa as coisas materiais, mas elas não são absolutas, elas não são tudo na nossa vida, não podem ser, porque senão Jesus não pode ser o nosso tudo. Então a primeira coisa que Jesus está nos convidando é isso, olha, se você quer ser livre, livre em mim, ou numa expressão do apóstolo Paulo, livres e fiéis em Cristo, então a gente precisa se desapegar, fazer uma purificação, uma libertação. Primeiro a gente se liberta de. Daí vem um segundo momento, segundo ponto da minha reflexão aqui. Entra a liberdade como uma relação. Agora é uma liberdade para. Porque não adianta só eu tirar um monte de coisa da minha vida. O que eu vou pôr no lugar? Aí que está a questão. Eu tiro tudo que me apega, o que me prende, o que me escraviza, mas agora que eu estou livre, eu posso ir livre para uma relação com Jesus, que é a finalidade da minha liberdade, a relação com Ele. E notem que Jesus, ele sempre nos deixa livres, ele nos convida a estar com Ele, a amá-lo, a dar a nossa vida para Ele, mas sempre na liberdade. Coisa mais horrorosa é a gente seguir a Deus ou ir na igreja por medo do inferno, por práticas simplesmente culturais. Eu sempre vou na missa porque é costume, ou porque alguém me obrigou. A gente devia ir na igreja a partir de uma experiência profunda do amor de Deus. E essa experiência do amor é uma experiência de liberdade. Ele me quer com Ele, Ele não me força, mas Ele me deseja. E uma vez que eu me vejo tão desejado e tão amado, eu respondo e digo para ele, eu também quero ficar com você. Eu também quero estar contigo. E essa relação livre é uma relação super fecunda. Interessante, né? Fazer uma comparação. No ritual do matrimônio, há uma pergunta, a primeira pergunta que o padre faz para o casal, né? Fulano, fulana, vocês vieram casar aqui na igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? E o casal responde que sim. Por que isso? Porque a primeira pergunta é a da liberdade. Porque o amor, a comunhão, o vínculo, a responsabilidade tem como base, como moldura, como raiz a liberdade. Comprometer-se é comprometer a liberdade. Mas ainda assim saber-se livre. Eu quero, eu escolho. Ninguém me obriga, não estou forçado, não estou arrastando, eu estou consciente. E Jesus quer que a nossa relação com Ele seja uma relação consciente e livre. Há uma história interessante que diz assim, que uma professora, ela foi para um parque, um bonito parque com seus alunos, e num dado momento do passeio, ela disse assim, olha, agora vocês saiam aí pelas trilhas e tragam alguma coisa bonita que vocês acharem por aí. Passado um tempo, a criançada volta correndo, brincando. Uma criança diz, professora, eu trouxe essa flor aqui porque eu achei ela linda, eu trouxe ela para a senhora. E a professora ficou feliz e achou linda aquela flor. Um outro aluno disse assim, professor, eu trouxe um passarinho. Ele abriu a mão assim, só via a cabeça do passarinho. Ele falou, nossa, professor, ele estava cantando tão bonito lá, eu peguei ele aqui para mim, para que ele cantasse para mim. Ele está meio quieto, mas daqui a pouco ele vai cantar. E assim foi aluno por aluno. Quando chegou o último aluno, a professora perguntou, fulano, o que você trouxe? E ele falou, eu não trouxe nada, professora. A professora ficou meio incomodada, meio brava, mas também meio sem entender.
E ela perguntou assim, mas por que você não trouxe nada? E ele falou assim, professora, eu até pensei em pegar uma rosa que eu vi ali pelo caminho, mas eu fiquei pensando que se eu tirasse essa rosa, ela hoje ia estar bonita, mas amanhã ela já ia estar murcha. Então eu achei que ela ficaria mais bonita se ela continuasse nas raízes dela. Eu também pensei em pegar um pássaro, porque eu vi um pássaro cantando tão bonito, mas eu vejo que ele canta melhor quando ele está no céu. E quando a gente pega o pássaro, ele para de cantar. Ele entra em desespero, ele não canta mais, ele perde a beleza. A professora ficou pensando: nossa, que lição de vida. No primeiro momento, parece que a gente tem que pegar a beleza e torná-la nossa. Mas, na verdade, as coisas são belas quando estão nos seus lugares, quando elas são livres. Os pássaros cantam mais bonito quando têm a liberdade do céu. E as flores vicejam belas quando elas não são tiradas dos seus lugares. E a professora depois pensou que talvez ela devesse ter ensinado as crianças diferente, a andar pelos caminhos e contemplar, e não a arrancar as coisas. Ora, essa historinha é uma história que nos fala da liberdade. A beleza existe onde há liberdade, onde deixamos as flores florir do seu modo e os pássaros cantarem nos seus céus. A gente pode até atrair os pássaros e cultivar as flores, mas toda vez que a gente arranca eles e pega para nós, a gente sufoca, a gente mata. Assim também a nossa relação com Deus. Deus não é um objeto a ser possuído e Deus também não me possui como a um objeto. Ele me deixa livre, mas ele também quer que eu o deixe livre. E nessa relação livre é que a gente constrói o reino, a graça, a santidade e o amor. E aí eu chego então no terceiro ponto e concluo a minha reflexão. Uma vez que a gente se liberta de tudo que nos apega e a gente começa uma relação livre com Jesus, então começa uma hora de aventura, que é a hora da fé. A gente não sabe o que Deus vai fazer com a gente, onde Ele vai nos levar, mas a gente vai, e dessa vez sem calcular. No Evangelho de ontem, Jesus conta a história de um homem que vai construir uma torre e de um rei que vai enfrentar um exército de um outro reinado, e que ambos têm que se sentar e calcular. Um para ver se vai ter como terminar a sua torre e o outro para ver se vai conseguir vencer o exército vizinho. Então há um cálculo que precisa ser feito para você enveredar um projeto. Quando a gente começa a vida com Deus, a gente calcula bastante. A gente pensa, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Tá dando certo? Não tá dando certo? Geralmente essa primeira fase da purificação é muito assim. Daí depois, quando começa a fase da relação com Deus, já começa a ser menos assim, menos contábil. Até que chega nesse terceiro momento que daí é zero contabilidade. É preciso entregar-se para Ele. Quem não deixar tudo não pode me seguir. Ou seja, não dá mais para ver se vale a pena ou não vale a pena, se compensa, se não compensa. É um risco, é investir tudo, todas as fichas em Jesus. Mas isso só é possível para quem antes passou por alguma purificação e experimentou o amor livre que Jesus pode oferecer. E você? O que te apega? O que te prende? O que Deus te pede? Tenha coragem de se aventurar na fé. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de te propor o seguinte exercício espiritual. Durante essa semana, procure aproveitar todas as vezes que o seu coração sentir um ímpeto para deixar tudo e seguir Jesus. No nosso cotidiano, nós usamos muito aquela expressão: fulano teve uns 5 minutos e cortou o cabelo. E deu 5 minutos na fulana e ela vendeu o carro. Quando a gente usa essa expressão, né, deu 5 minutos, significa que alguma coisa se mexeu dentro da pessoa, na mente, no coração dela, e ela tomou uma decisão abrupta. Não ficou pensando muito. Talvez tenha pensado muito antes,
mas na hora de decidir, parou de pensar e pronto, decidido, feito, agora não dá mais para voltar atrás. A gente tem que aproveitar os 5 minutos da fé. Se você sente no seu coração que você tem que deixar coisas para seguir Jesus, que você pode ser mais para Jesus, que você quer ser mais livre com Ele, aproveite esses 5 minutos. Siga o ímpeto do seu coração, dê um pulo, o salto da fé, tenha coragem. Deus vai te segurar, vai te amparar, vai te acompanhar, Ele não vai te deixar sozinho. Só não desperdice a graça que Deus te dá. Tenha coragem, mas mais do que coragem, não desperdice aqueles momentos em que você se sente capaz de amar mais a Deus. Nessa hora, não postergue, não procrastine. Naquele mesmo momento em que você sente que pode tomar uma decisão, tome. E aproveite, porque isso vai te fortalecer, te libertar e te aproximar mais do Deus que te ama livremente. Uma boa semana. Até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!